Boa noite. Vou aguardar as pessoas começarem a entrar na nossa live. Só um minutinho. Boa noite, pessoal. Que prazer, que gostoso ter vocês aqui com a gente. Hoje, começando mais uma live pelo ICC, e nós vamos receber uma pessoa muito especial para estar aqui com a gente. Vou aguardar só uns minutinhos para o pessoal entrar e nós vamos ter um bate-papo bem bacana. Esse mês é um mês que a gente para dar uma atenção especial para a saúde do homem. Então é um mês do Novembro Azul, onde a gente vai falar sobre tratamento, diagnóstico, prevenção do câncer de próstata. E a gente sabe, né, o quanto que às vezes a saúde do homem acaba sendo negligenciada por ele mesmo, né? O preconceito ou o fato, né, de ter mais dificuldades para ir a médico, não gostar, isso acaba às vezes gerando sofrimento, gerando problemas, gerando vergonha e uma série de coisas. Então, para a gente falar sobre esse tema, né, do câncer de próstata, eu pensei em convidar uma pessoa que eu conheço. Ele é advogado e eu faço alguns trabalhos, né, com o pessoal que trabalha lá junto com ele, da equipe dele, então o conheço de lá. E na época eu fiquei sabendo que ele passou por esse processo de descobrir que tinha um câncer de próstata. E assim, olhando no Instagram dele, eu percebi que ele tinha falado sobre isso, que ele resolveu compartilhar a experiência dele. Então, dessa forma, eu senti a liberdade de fazer o convite a ele para fazer essa live. E é uma live especial, principalmente para os homens. Então, eu quero convidá-lo agora, vou chamá-lo para que ele possa participar dessa live aqui com a gente, que vocês possam conhecer essa pessoa maravilhosa, que é o Dr. José Antônio Carneiro. O Dr. Carmagnani, ele é casado. Alá, boa noite. Boa noite, Dani. Tudo bem? Eu Obrigada por que aceitar agradeço. o Eu convite. que agradeço. É um prazer muito grande ter você aqui, um homem que está se dispondo a poder falar com outros homens, a Pois é. contar experiência, e isso é muito bacana. Então, eu estava te apresentando, né? Você é advogado, casado, tem 2 filhas, 4 netos, e no meio de tudo isso, no dia 11/9, você faz uma biópsia e logo após acaba descobrindo que tinha um câncer de próstata, né? E Uhum. aí, diante disso tudo, a gente conversando e batendo um papo sobre como a saúde do homem às vezes é tão negligenciada, né, pelo próprio homem também, de todas as dificuldades. Eu gostaria que nós falássemos um pouco sobre isso. Então, Claro. a gente tem algumas perguntas que o pessoal já fez na caixinha de pergunta, mas eu vou deixar isso por último. Então, eu quero te fazer algumas perguntas, nós vamos caminhando assim, e no final as pessoas podem ficar à vontade para fazer pergunta também e interagir aqui com a gente, tudo bem? Ok, tudo bem, ótimo. Então, tá bom. Eu agradeço o convite e eu espero cumprir o seu objetivo, né? Nesse Novembro Azul, né?
espero te cumprir esse objetivo aí, relatando a minha experiência. E com certeza, eu não tenho dúvida, né? Eu falo que falei muito no meu Instagram, no ICC, o quanto essa live ela é especial para os homens, Sim, né? sim, Porque a gente quer falar com os homens e conversar um pouquinho sobre isso. Então, antes da gente iniciar, eu posso ler o texto claro, que por você favor. leu Claro, por e que eu favor. achei assim, muito interessante, porque você compartilhou comigo que você estava nesse processo e de repente você estava num hotel em São Paulo e você começou a escrever um texto levado por vários momentos, mas principalmente pelo momento que Sim, você está vivendo. E sim, eu acho legal a gente, antes de eu começar com as perguntas, compartilhar o texto que perfeito. você escreveu. E eu também vou falar para o pessoal te seguir lá no Instagram, porque, gente, ele escreve vários textos bacanas que eu fui lá ler. Muito legal, eu acho que traz uma reflexão para a gente, para a vida. Então, acho bem bacana. E esse texto eu peguei lá do seu Instagram. Ok. E o texto ele tem como título assim, ó, O Pote de Ouro. E aí o Carmagnani, posso te chamar de Sim, Carmagnani, por favor. ele começa a escrever. Estas linhas estão há tempos na minha cabeça, esperando aquela 25ª hora para ir para o papel. Pois a hora chegou, trazida pela minha cirurgia da próstata e um estágio forçado de 2 dias num hospital de São Paulo e 7 num hotel, enquanto espero a hora de retirar a sonda e minha bolsa de urina colocada à minha perna 24 horas por dia. Como somos frágeis e como somos presunçosos. Nos achamos fortes e independentes, mas não conseguimos ficar longe de um pote com água por algumas horas, um banheiro, o item que se torna o mais essencial, o mais desejado diariamente. É ali que nossa roupa, de grife ou não, é baixada com urgência para que possamos dispensar nossos excrementos e seguir nossa vida. No banheiro Mambembe, que me acolheu certa vez num aperto de estrada, li na face interna da porta que aqui todos somos iguais. A reflexão do autor da frase, certamente escrita depois de um primeiro alívio, me leva a pensar que, de fato, o ser humano é bem desigual na hora de se alimentar. Alguns podem fazê-los de forma requentada, enquanto outros se socorrem, até de restos deixados no lixo. Mas, na hora de urinar ou defecar, o luxo, para alguns indispensável, ao se alimentar, é imediatamente esquecido diante da urgência da necessidade. Ironia da vida. Pode-se escolher local e hora para se alimentar, mas não para se livrar dos restos. De forma singela, foi a essa igualdade na necessidade que o pensador do precário banheiro se referiu, sem pensar que um desocupado, só porque está preso a uma bolsa de urina, iria escrever sobre isso. E que alguém ainda fosse ler. E hoje nós estamos lendo isso numa live. É isso. É isso mesmo. E isso aconteceu exatamente assim, Dani. Eu estava no hotel e esse texto realmente veio à minha cabeça, vinha à minha cabeça há mais tempo, né? E ali no saguão eu resolvi uma manhã botar para fora esse texto. É Uhum. isso. E aí, assim, querido, vamos começar então falando Vamos. como que foi para você receber o diagnóstico que você estava com câncer de próstata? Então, é chocante. A palavra é exatamente essa, né? Principalmente quando você abre o notebook e está aguardando esse
esse resultado, a biópsia, e você clica nesse resultado e corre para a última página, que é o que interessa, e você lê ali um adenocarcinoma nível 7 de Gleason. A minha filha estava próxima a mim, no escritório, até porque eu estava com alguma dificuldade para abrir, né, aquele exame, né, e eu confesso que para mim, apesar de vir acompanhando a minha próstata há muito tempo, para mim foi um choque. Por quê? Eu imaginava que eu tivesse uma HPB, que é uma hiperplasia benigna. Eu valorizava muito o fator de que meu pai, ainda vivo e com 99 anos, ele tem uma hiperplasia benigna, né? E também contava com o fato de que eu não tinha um sintoma compatível, uma micção tão interrompida, uma que é muito típico quando você viaja e precisa parar diversas vezes, né? Eu não tinha isso, né? Eu tinha um PSA aumentado que eu acompanhei ao longo dos anos, e aqui eu me permito, Dani, dizer como eu trabalhava no Banco do Brasil. E no banco, aos 40 anos, além do seu exame médico clínico geral, o homem precisa levar o exame preventivo da próstata, PSA, o toque retal, e as mulheres, à época, o Papa Nicolau, né? Então, desde 40 anos, eu era acompanhado anualmente esse PSA. E ele sempre foi limítrofe, ele sempre estava ali batendo na trave, sabe? E isso me levou a ter esperança de que eu não tinha de câncer. E até eu achava que você comentou, e a gente até conversando, o quanto essa ação do banco, né, sim, e fazer os homens, né? Você falou para mim que vocês eram meio que obrigados obrigados. a ter o exame do PSA e levar, né? O quanto Exatamente. da empresa, vamos dizer assim, Sim. pode ter salvado, como você até comentou comigo, Muitas vidas. né? Certamente salvou muitas vidas. E numa época em que não se tinha campanhas como essa que você promove, né? Então era uma iniciativa, e essa iniciativa mereceria até ser reprisada por outras empresas, sabe? E era bem objetivo. Ou você apresentava esse exame ou não recebia o seu pagamento. Nossa. Direto e reto. Né? Então, isso salvou muita gente, eu acredito. Então, quando eu, levando paramédicos, depois, já em outros segmentos, e a gente vai desenvolver este assunto, eu já levei uma planilha de Excel com todo um acompanhamento ao longo do tempo, o que facilitava muito aos médicos acompanharem isso. E né? ver a progressão do exame, né? A progressão, porque os médicos dizem que não é só o número alto, né? A referência alta, mas o crescimento acentuado de um ano para o outro. Então, se alguém tem um PSA baixo, de referência, um PSA 2,
que está dentro da referência, mas de repente ele sofre um aumento percentual, isso se torna importante. Sim. Então, às vezes mais importante do que um PSA de 6 para 7. É Uhum. só de comparação. O PSA 7 não é normal, não, um PSA de 6 é normal só para alguém que tem a minha idade e tal, né? Então, mas respondendo a sua pergunta de forma direta, foi um choque e para mim não foi para minha família, a minha esposa, a minha filha, elas achavam que o quadro delineado aí, o PSA que tinha se elevado para 12, certo? Então era realmente, né? E era de se esperar uma biópsia de que pudesse apresentar dessa forma. Uhum. Mas eu, de forma equivocada, eu guardava a minha expectativa, a minha força em DNA e que eu teria uma hiperplasia benigna. Uhum. E nesse momento, é um momento em que você lê abaixo do seu nome essa, um adenoma Descobre e que tá com câncer de um verdade, né? Fala, câncer de caramba, verdade, essa né? doença me pegou, que eu achava que Isso, por conta da minha genética, por isso, conta de eu ser um cara que a vida inteira fiz esses exames, não pois acontecia. é, E pois de é, repente você é impactado com essa notícia. isso. Então, quer dizer, e aí você tem esse choque e você relembra a estatística. A minha filha perguntou, né, e, na hora, né, bom, e agora? Falei, bom, agora a gente está fazendo parte de uma estatística muito forte. Os homens na minha idade, a incidência de câncer de próstata é bem alta, é bem alta. Então, eu ainda brinquei, né? Porque eu seria mais bonito do que um percentual tão grande de homens e de amigos que já passaram por isso, né? E, e aí, eu não sei se E você. fala um E pouco, aí, Fara. querido, como é que ficou o seu psicológico, né? Porque assim, a gente até conversou que, primeiro, a gente sabe que o homem ele tem um preconceito de procurar o urologista e fazer o exame Sim, toque retal, sim, né? sim. Existe um preconceito sobre isso. E aí, eu sei, até pela minha prática clínica, o quanto, quando eu recebo homens com diagnóstico, né, a primeira coisa que começa a perturbar a cabeça deles é, Dani, agora eu não sou mais nada, né? Para que É, sirvo? Né? Eu escuto isso, aham, sabe, Carmanhana? Eu não sei uhum. você, na sua experiência emocional e até compartilhada, porque eu acredito que quando a gente desenvolve um câncer, como foi seu caso, você Uhum, começa a uhum. entrar em contato com outros homens, outras Sim, pessoas, sim, né? sim, sim, E o sim. homem leva muito em consideração essa questão assim, meu Deus, né? Eu recebi o diagnóstico do câncer, Uhum. eu vou ter que fazer uma cirurgia, e o que é que todo mundo começa, o que é que todo mundo divulga O sobre isso, né? que vai acontecer? Divulga que você não vai mais conseguir ter controle urinário, né? Que agora você vai ficar fazendo xixi nas roupas. E o Uhum, pior, né? O que é mais temível por todos os homens, você não vai mais ter uma vida sexual ativa, né? uhum, E uhum. a coisa não funciona Sim, mais. Então, eu percebo que isso mexe muito além do contato com a vulnerabilidade da vida. A sim. palavra câncer é assustadora. Mesmo que às vezes a gente sabe, é um câncer que, nossa, ele não é agressivo, não é nada, mas só o fato parece que de você fazer um exame tem um câncer, você já fala, meu, vou morrer, né? Uhum. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho psicologicamente como foi e o que você vivenciou com outros homens assim disso, cara, Certo. né?
o meu medo era da minha vida ter acabado, de eu não me achar mais homem, porque eu comecei a imaginar que eu não fosse mais conseguir ser um homem, que fosse ser possível de praticar o sexo, de controlar minha urina e todas as coisas, né, Uhum, que acabam vindo. uhum. É um grande tabu, não é, Dani? Eu gostaria só de fazer uma preliminar, né? O, o homem, ele pode passar a vida inteira dele sem precisar ir a um médico para tratar o seu aparelho reprodutor, digamos assim. Ele pode passar a vida inteira ileso, sem ir a... A mulher, como você melhor sabe, né? Ela menstrua e já começa a ter o seu aparelho reprodutor, né? Checado, acompanhado, né? Tal. E eu já peço desculpas pela terminologia inadequada. Eu estou falando aqui como homem, só um paciente, Isso né? aí. Uhum. Então, a terminologia eu já peço desculpas. Eu não sei quem está nos vendo, ouvindo, né? Então, eu tô falando como um leigo, Sim, né? não Um leigo. somos médicos para usar as terminologias, Isso, né? exatamente. Então, né, o homem, ele pode passar, quer dizer, veja que extremo, enquanto a mulher necessariamente, umas mais e outras menos, serão checadas, o homem pode passar uma vida inteira. Sim. E o homem, quando pensa em aparelho reprodutor, ele pensa em pênis, exclusivamente. Ele não te conhece o próprio corpo exatamente de como é, não é? Ele desconhece implicações, enfim, ele não tem o mesmo contato que a mulher tem com profissionais que lhes vão ensinar, Sim. explicar, Sabe, né? Carmagnani, quem me falou isso uma vez foi até o Dr. Francisco Dias, Sim. né, que é meu Uhum. ginecologista. Ele disse assim: Dani, a mulher, ela tem um médico que acompanha ela desde quando ela começa a menstruar, uma vida inteira, né? Sim. Até o período da menopausa. O homem não. Então o homem Não. também ele fica negligenciado nesse Sim. sentido, né? Sim. Sim. Então, você tem o homem não conversa com outro homem sobre problemas de saúde em geral e na próstata muito menos, tá Uhum. certo? Você, como confessou aqui ao vivo, você descobriu um homem disposto a falar porque eu escrevi um texto e publiquei que eu Sim, fiz uma cirurgia de próstata. Noto que muitos homens sequer falam, até no seu círculo de amigos, sim. isso fica meio limitado. E isso tem a ver com o que eu falei agora há pouco, acho eu, a confusão entre reprodutor, entre próstata, entre sexualidade. Ele mistura isso tudo. Uhum. Ele se confunde até com ele há aqueles que pensariam que a extração da sua próstata poderiam acabar com o prazer dele, ignorando o que ele vai ter, o que ele passa a não ter é sêmen. A próstata passa a não produzir sêmen. O orgasmo ele tem normal, seco, é o que se chama, né? Uhum. Mas se perguntar para um grupo de homens, eles misturam isso tudo, que o prazer
de uma ejaculação também estaria vinculado ao sêmen que sai com esperma. Legal isso, muito bacana essa informação. Tá certo? Então, isso constrói um tabu. Isso constrói um tabu, não é? Porque no momento o homem desconhece até que o seu testículo está dentro de um saco escrotal, porque o testículo precisa ficar a 2 graus abaixo a temperatura para produzir esperma. Tá certo? Então, repito, para o homem, o aparelho reprodutor que ele vê é pênis. A importância, os psicólogos devem lidar com frequência com isso. Os meninos, crianças, ficam vendo o tamanho que tem os seus pênis, comparando entre eles. Tá certo? Então, tudo isso leva a construir esse tabu, né? Confunde-se isso tudo. Mas eu quero retornar ao meu caso para dizer que esse choque, assim, nesses termos eu não tive, porque eu acompanhei, eu li, gosto de ler. Então, eu não tive este impacto no sentido de que estaria condenado a perder prazer. É diferente, né? Esse de contexto muda muito de coisas, né? Tá certo? Então, eu não tive isso. Felizmente, o conhecimento gera menos sofrimento. Te permitiu saber que isso, né? Isso. O homem não está vinculado à produção do sêmen, que a cirurgia que você precisaria fazer não ia te impossibilitar de continuar de ter prazer, de poder fazer sexo, de conseguir ter o controle urinário, né? Sim, sim. Então, é claro que outras descobertas vieram. Eu não sei em que ordem você quer que eu fale ou que eu fale naturalmente. Não sei se você quer fazer perguntas. Eu acho que pode, assim, o que eu queria era isso, né? Era saber desse impacto e até assim, no momento mesmo de você decidir fazer o tratamento, né? O tratamento, sim. Chega esse momento, você descobre que tem um câncer, emocionalmente isso abala e graças a Deus, como você disse, pelas suas leituras, tudo, isso te facilitou a conseguir encarar isso de uma forma melhor. E aí você tem que optar pelo tratamento, né? Que aí, assim, para o homem que está vivenciando isso, eu acho importante, porque nós vamos ter pessoas que vão nos assistir, né, Carmagnani? São homens que eu percebo passaram por isso e estão sofrendo, porque assim, eu conheço homens que eles estão sofrendo e se achando ainda, parece que eles não podem mais ter alegria na vida. Parece que eles estão fadados a sofrer porque eles tiveram que fazer a cirurgia de próstata. E aí uma coisa muito interessante que eu você compartilha, inclusive já adiantando que eu consegui marcar uma live com a Karina, fisioterapeuta. Sim, sim. E ela faz. Nós vamos falar dela. Pélvica. Nós vamos entrar mais nisso, mas muitos homens não vão fazer a fisioterapia pélvica e se prejudicam muito por conta disso, né? Sim. Mas nós vamos ter, então, homens que fizeram passaram por isso, estão maus até hoje, estão mal, pessoas que ficam pejorativos com eles mesmos, né? Sim. Nós estamos pessoas que estão recebendo o diagnóstico nesse momento e assim, meu Deus, né? Como que vai ser o tratamento? Então, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho como foi essa decisão do tratamento, como é que foi seu tratamento, que você colocasse, compartilhasse um pouquinho aqui.
Então, Dani, eu diria assim, né, numa frase, já que você lembra que muitos homens que poderão estar nos vendo, tal, né? Seria dizer em duas etapas. A primeira, a prevenção é muito importante. A prevenção é muito importante, o acompanhamento de PSA, toque retal, enfim, tudo isso. Segundo, se você tiver um câncer, a sua vida não terminou, não é assim. E é preciso entender que a medicina evoluiu muito e eu vou narrar aqui, então, a minha experiência. Passado o primeiro choque de ler o diagnóstico, eu já havia dito ao meu médico que se a minha biópsia desse de positiva, eu optaria por fazer a cirurgia robótica. Aqui em Marília a gente ainda não tem, que eu faria em São Paulo, e, e que, portanto, até os próprios exames eu também já os faria lá, porque certamente os cirurgiões preferem os seus exames ligados aos serviços que a eles são vinculados, não é? Então, eu entrei para a segunda etapa. Passado esse primeiro choque, com quem eu vou fazer a minha cirurgia? Com quem eu vou fazer a minha cirurgia? Então, para abreviar, tal, eu ouvi de 4 médicos. Ouvi de 4 médicos, né? Até ter a indicação por um amigo cujo pai foi operado com esse médico, de um cirurgião altamente especializado, que já tinha feito mais de 3.000 cirurgias robóticas. Então, na cirurgia robótica, dizem os médicos, né, a repetição, a casuística, o número tem alta influência, não é? Então, eu acabei finalmente depois de ter ouvido outros 4 médicos, eu tive a sorte, então, de ter essa indicação de um amigo e procurei esse médico e fiz a cirurgia por robótica em São Paulo, né, no Hospital 9 de Julho, tal. A cirurgia de robótica, Dani, ela tem algumas vantagens muito grandes. O sangramento é uma das que eles te colocam, né? As incisões são menores, e eu estou lendo aqui a cartilha de orientação que o médico passa. A imagem que se vê, ela é 10 vezes o tamanho normal. Observa como o cirurgião tem um campo de ação. A cirurgia é mais rápida. Enfim, a menor estadia no hospital, né? A menor dor no pós-operatório, e a cirurgia é mais rápida, tal. Enfim, você pode voltar a trabalhar em 2 semanas, a menos que você exerça uma atividade muito pesada, tá certo? Então, felizmente, existe a tecnologia hoje, a cirurgia robótica, principalmente para a próstata, ela tem se revelado de uma eficácia muito grande, a recuperação é muito mais rápida e, principalmente, as sequelas tendem a ser minimizadas, muito minimizadas, né? O cirurgião onde eu fiz a cirurgia, o desejável na clínica dele que ele põe é que em 4 meses as suas funções urinárias, os escapes urinários e as suas ereções tal voltem ao normal em 4 meses, né? Tal. As funções
Os escapes urinários, tal, dizem eles, decorrem de um assoalho pélvico ficando mais fraco. E eu nem vou me atrever aqui a falar em assoalho pélvico, porque a doutora Karina fará isso muito bem no dia 25, imperdível, porque as pessoas não sabem o que é o assoalho pélvico. Eu não sabia o que isso significava. E a maioria das pessoas, principalmente dos homens, nem imagina que esse conjunto de músculos tenha o efeito sobre o corpo humano, né? E, e isso é, o cirurgião ele prescreve exercícios para o assoalho pélvico. Quando ele retira a sua sonda urinária, daí a 7 dias você pode começar a fazer exercícios do assoalho pélvico. Esses exercícios, só para que não se fique sem dizer uma frase deles, né? Eles são aquelas contrações que você faria para interromper o xixi, certo? Onde você, né, fortalece o assoalho pélvico. A doutora Karina relatou para mim que nos últimos congressos dela, e ela vai em todos, ela relatou para mim que hoje já se recomenda o diagnóstico do assoalho pélvico prévio à cirurgia. Olha que coisa interessante, que dado Prévio, fazer antes. Eu já tive, por causa disso, já indiquei para um amigo que já fez isso. Olha que legal. Previamente ter o assoalho pélvico. E Carmen, ó, eu tenho pessoas que fizeram a cirurgia e não deram seguimento a essa fisioterapia, e Pois é. infelizmente, por orientação médica, que assim o médico falou, não tem necessidade, não precisa, né? E olha que interessante, um dado de congresso, aonde eles percebem que o paciente que recebe o diagnóstico do câncer de próstata, ele antes da cirurgia, ele já pode ir se trabalhando nesse sentido. Sim, e a importância do pós-cirúrgico para que ele tenha o mínimo de resposta sintomática, né, dos sintomas causados pelo pós-operatório, né? Isso mesmo. Então veja, né? O meu cirurgião, né? Ele próprio prescreve aqueles exercícios, tal. Também tive a sorte, de novo, de que a doutora Daniela Okada, o doutor Lucas Pereira, tal, que me acompanham, dizer, não, você, logo no pós-cirúrgico, não, vá ver fisioterapia do assoalho pélvico. Por quê? Porque vai se dosar, né? A fisioterapeuta, a doutora Karina, dosar para que também não tenha excesso desses exercícios que são tão prejudiciais quanto a falta deles. Tá certo? Então, eu tive também essa sorte, né? E de fazer exercícios, de acompanhar, de fazer o diagnóstico que sequer imaginava existir, onde você, com tecnologia, com ultrassom, com um aparelho que a doutora Karina tem, que é uma TV, eu não sei o nome, onde você pode, com as suas contrações são medidas e você pode acompanhar a sua evolução. Com certeza, 90% dos homens jamais souberam disso, e digo isso, eu me incluo, né? Eu sempre que eu disser aqui os homens, eu estou me pondo no meio disso, né? Desconhecem. As mulheres conhecem mais, porque durante a gravidez parecem ter mais escapes urinários, ou no pós-parto também. Né?
É, embora quem acompanha a doutora Karina viu uma publicação dela esses dias que metade das mulheres pós-parto não conhecem também a fisioterapia de assoalho pélvico. Uhum. Sim, enfim, nós ignoramos o nosso corpo e com isso perdemos a oportunidade de evitar sofrimentos ou de aumentá-los, estendê-los. Uhum. Uhum. Tá certo? Tá. Então, né, respondendo, né, continuando, né? Então, fiz a cirurgia, tive a sorte também, Dani, merece ser dito aqui, precisa ser dito como para transmitir experiências, né? Prévia de cirurgia, antes de ir para a cirurgia, a doutora Daniela Okada também me preparou o meu sistema imune antes dessa cirurgia e depois dessa cirurgia para limpar a química de anestesia, etc, etc. Uhum. Recursos existem. Sim. O conhecimento das pessoas é que falha. E que legal, sabe, Carmanhane, você está disposto a dizer isso para outros homens, né? Porque a nossa preocupação em fazer essa live é trazer essa ideia, né, das pessoas, dos homens principalmente, poder olhar para você, ver que você teve um câncer de próstata, ver que você passou por todas as inseguranças do processo, ver o quanto você adquiriu conhecimento, né, que a gente até já conversou sobre isso, você falou para mim, Dani, eu não tive ninguém para me antecipar do que é que iria acontecer comigo, né? E Sim. eu fico muito feliz de você estar aqui disposto a compartilhar com os homens o que é que aconteceu e até poder dizer, né, também como é que você tá depois desse pós-cirúrgico, de estar fazendo as fisioterapias, quer dizer, como é que você retomou a vida, né? Como é que as coisas caminharam e até assim, no seu contato com outros homens, né? O que esses outros homens também te relataram em relação à sexualidade, que eu percebo que muitos homens param de fazer sexo, Carmanhane. Eu não sei se você tem esse dado, mas eu tenho. Não, eu tenho. A gente tem sim, e é muito interessante a pergunta, né? A sua pergunta é muito interessante porque também faz parte desse tabu, desses mitos todos aí, né? E a questão não parece ser difícil. Qual é a incidência de câncer? Qual é a idade? Qual é a pós-idade em que há uma incidência maior? Eu diria que 65 anos para cima. Então tá. Agora, veja esse dado aqui que eu anotei, que eu acho interessante, né? A perda de potência em homens, geralmente, começa a ser notada a partir dos 40 anos. Ponto. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Não sou eu que estou dizendo isso, a Sociedade Brasileira de Urologia. Atenção agora. Metade dos homens com mais de 40 anos enfrenta algum grau de disfunção erétil devido a fatores, né, hormonais, saúde, estilo de vida, etc. Tá, então vamos lá. E a faixa etária com maior incidência dessa disfunção erétil é a partir dos 50 anos, com 37,5% de prevalência. Sim. Então vamos lá. A partir de 50 anos, há 37,5% estatisticamente dos homens com algum tipo de disfunção erétil.
Uhum. Nós não estamos falando aqui de câncer. Sim. Nós estamos falando de disfunção Homens erétil. normais que Certo. podem ter uma disfunção erétil. Após os 70 anos, a incidência aumenta para 71,2%. Sim. Muito bem. No mundo, agora vamos falar em câncer. 75% dos casos, então estamos falando em 3/4, dos casos de câncer no mundo ocorrem com homens com mais de 65 anos. Vamos te colocar essas duas estatísticas perto, não? Sim. A disfunção erétil, ela acontece independentemente do câncer. O câncer, quando vem, estatisticamente, já pegaria um percentual elevado de homens com alguma disfunção erétil. Sim. Lembrando que disfunção erétil não é só ereção do seu pênis, é manutenção dessa ereção por um período e rigidez, né? Então, alguém é considerado disfunção erétil esses três tipos. E eu novamente peço desculpas, eu não sou médico, eu só li. Está no Google isso, né? Então, há uma coincidência estatística Muito. entre o momento em que o homem tem câncer e ele também pode já estar numa fase de disfunção erétil. Sob algum tipo, ainda de que leve, né? Muito bem. E para isso existem medicamentos, né? Nós não estamos falando de câncer, não é? Tá. Então, os próprios cirurgiões te recomendam que já na fase pós-operatória, eu me permito ler aqui de novo, após o catéter ser removido, o catéter é removido 7 dias após a cirurgia. Após o catéter ser removido, você receberá orientações sobre como reaver sua potência sexual. Essa frase aqui é que derruba os homens, certo? Por quê? Porque isso é temporário, isso aqui e tal, né? E ele continua, o médico, você receberá um medicamento, Viagra, Cialis, tal, que deverá iniciar 1 semana após a retirada da sonda, tal. O medicamento ajudará no processo de cura, aumentando o fluxo de sangue e oxigênio na área operada, olha só, na área operada, nos tecidos e nervos penianos. Então tá. Isso aqui, ó, é aumentando o fluxo de sangue e oxigênio, tal. Ok. Então já aqui e aqui entra um outro tabu, né? Porque se pensa que o Viagra tomado ele serviria para uma ereção imediata, tal, desconhecendo-se que é preciso haver estímulo sexual para isso. Então aqui você só poderá tentar fazer sexo após 30 dias após a cirurgia. Mas o medicamento pode ou deve ser iniciado antes como função terapêutica pós-cirúrgica. Certo? E aqui não significa que você não recuperará a sua função sexual. E se não recuperar, se ela continuar com deficiência pela fraqueza de assoalho pélvico e tal,
Existem medicamentos para isso, tá certo? Então, né, essa é preciso, pouca gente conheceria isso aqui, Sim, que eu estou dizendo, sim. que alguém tomaria Viagra num pós-cirúrgico sem fazer sexo e sem ter ereção. Até Quem viu? porque, até É, porque muitos homens acreditam que eles vão tomar Viagra e vão ficar com o pênis ereto, exato. né? Independente de estímulo Independente de sexual, o que qualquer não é coisa. verdade. O que não é verdade, né? Isso é conhecido, é só ler no Google. Sim, Tem no Google isso aqui, né? Então, mas isso tudo aqui é que criam alguns fantasmas nos homens, certo? Quem simplesmente como as sequelas elas eram mais efetivas, mais ininterruptas, tá certo? Né? Então, isso virou um tabu. Quando se fala, e esse é um ponto que eu acho interessante falar, Dani, e a gente também tocou no assunto, né? Absorvente masculino. Quando eu falei isso numa roda de amigos, todo mundo olhou para a cara um do outro, tal. Ninguém nunca tinha ouvido falar nisso. E esse absorvente de masculino é posto pelo médico, pelo cirurgião, quando ele tira a sua sonda. É um aderente na cueca que tem um receptáculo onde você coloca o seu pênis para pequenos escapes quando você tosse, ri, tá certo? São pequenos escapes. Existem cuecas descartáveis, tal. E é muito interessante como não se fala isso. As sim. pessoas não falam. Enquanto as de mulheres passam boa parte da vida delas usando absorventes com sangue, os homens não têm humildade para contar para o outro que usou durante 4 meses um absorvente para pequenas perdas de urina, Uhum. tá certo? Ou seja, é aquele culto masculino, se me permite, Uhum. né, de super-herói, Sim, tá certo? sim. Então, as pessoas não te conhecem. Os meus amigos que superaram, eu já dei até as marcas dos absorventes melhores, tal, né, os temporários, tal. Mas não se sabe isso. As pessoas ignoram e não falam. Os homens não falam uns com os outros a esse respeito. Imagina eu usar um absorvente, né? Como isso tirasse a virilidade do homem, Uhum. Uhum. né? Então, são essas, né? Essa parte, se a gente está falando em tipo de prevenção, e a gente está numa segunda parte agora, o mundo não acaba Sim. quando você tem um tipo de câncer. Você vai ter de preocupações a cada 3 meses no seu primeiro ano, fazendo o PSA, certo? E torcendo para que ele dê zero, ou perto de zero. Impossível ignorar isso, Sim, né? sim. Mas, repito, o pensamento masculino em relação. A minha mulher extraiu o útero com 48 anos. Diversas mulheres já extraíram o útero, tal, tal, tal. Mas os homens parecem fazer um escândalo bem maior quando vão tirar a próstata. Aos Uhum. 70 anos, 74 anos. Uhum. Tá certo? Né? E isso tem tudo a ver, sim, com a questão urinária, a questão sexual, Sim. tal, e que o homem
ignora efetivamente o que há, vinculam isso à perda de prazer, não é só de ereção, né? Até do próprio prazer, de que seria o limite do ser humano. Sim. Seria condenar alguém a viver sem prazer sexual. Uhum. Não há isso. Não é? E aí também uma pergunta? é legal, né? Assim, eu acho que isso é tão rico, porque para os homens, quanta informação eles estão tendo, né? Com tudo isso que a gente está falando, né? E para as mulheres também, esposa, né? A gente tem Ah, pessoas. sim. Tem um Então. comentário da Mara Andrade aqui, que ela está dizendo assim: muito bom saber. Tenho familiar que está passando por esse processo, né? Então, Uhum, assim, isso é muito importante mesmo, porque a nossa intenção com essa live é minimizar o sofrimento dos homens que uhum, estão passando, principalmente pelo processo, pelo diagnóstico, né? uhum. E entender, né, Carmanhane, que eu acho que é até legal você comentar aqui como é que está a sua vida pós o câncer, né? É, Como é que está uhum. a sua vida profissional, a sua vida afetiva, né? Como é que as coisas caminham? E eu também queria que você comentasse um pouquinho como é que é a vida sexual dos homens que você também já conversou, que passaram por esse processo. O que então, de fato, é Uhum. mito ou, assim, não, de você poder compartilhar a sua vida agora, né? Sim, então, o que se ouve, falando em geral, mas eu queria pegar um gancho do que você falou antes aí sobre as mulheres, o quanto podem contribuir. Sim, Podem muito, legal. podem muito, podem muito, devem muito. Primeiro é preciso entender os homens e a cabeça xoxa dos homens, certo? E é preciso que a mulher entenda que a cabeça do homem é totalmente diferente. É preciso que ela entenda que o, que o homem concentra, qualquer pensamento, qualquer restrição de perda de ereção ou qualquer distúrbio disso, de qualquer das partes da disfunção erétil. Não precisa ser a ereção em si, mas a manutenção disso, o prolongamento dessa ereção, ou a simples não rigidez, né? Tal, né? É claro que a mulher, a parceira, quem quer que seja, tal, né? Poderia te contribuir muito minimizando o psicológico do homem, que parece concentrar a sua a personalidade no culto ao pênis. É um atrevimento dizer isso para uma psicóloga, Imagina. mas é isso. Ou seja, o homem se concentra muito sexualmente, assim como dando uma. É como se a virilidade dele externa, entendeu? Pudesse ser comprometida. Então, se você pergunta sobre os homens não falam, eles não vão chegar para você e dizer que tem isso daqui. E com essas estatísticas que eu li agora, de pouco, eu acho que todos nós aqui presentes nessa roda temos muitos amigos, ou seja, a estatística é muito forte nesse sentido, não é? Não é o câncer que mudou isso. Se o câncer mudou isso, tem remédio para isso. Então, a vida pode não mudar nada, profissional, pessoal e sexual. Se alguém precisa usar Viagra, não se esqueça que ele já tomou, deveria ter que tomado no pós-cirúrgico, até como terapia, né?
remédios existem para serem usados de como outro qualquer. Uhum. Então, todo mundo que conhece uma estatística dessa aqui deve olhar para as pessoas mais velhas num grupo de 10 e dizer, olha, 40% aqui tem disfunção erétil. Independente do câncer. Independente de câncer. Uhum. Entende isso? Independente de câncer, né? Então, mas o que eu quero dizer, a sua vida não precisa mudar. Apenas se você seguir de procedimentos, se você fizer terapia do assoalho pélvico, certo? Acompanhar isso, exercícios, etc. E se é necessário tomar antirremédio, tal, você poderá, se você não estiver naquela outra estatística de que não precisa ter de câncer, né? Você tem uma vida normal, você tem uma vida normal, né? Uhum. É muito mais o tabu, é muito mais esse mistério, é muito mais o mito, né? E é muito mais do homem não conversar, não se falar. Quer dizer, é, mesmo que você às vezes tome a iniciativa de tocar em um assunto tal, pode não ter retorno, mas eu felizmente tive retornos prevenindo amigos que agradeceram muito desse trecho todo aí tal e que puderam, né? Tal. Uhum. É uma transição. Eu acho que o passado ainda influencia muito o presente. As sequelas das cirurgias abertas, talvez, algumas Uhum. delas mais traumáticas, né? E que puderam ocasionar sequelas que demoraram mais tempo e tal, Uhum. né? Hoje, felizmente, graças a Deus, a gente tem tecnologias que permitem aí que as sequelas sejam menores Uhum. e melhor que isso, a gente tem tratamentos, a gente tem gente especializada no assoalho Uhum. pélvico, Uhum. medicina, quer dizer, remédios que estão aí há tantos anos, Uhum. que já que já que no início custavam tão caro, hoje se sabe custam bem menos Uhum. com genéricos, etc. Tal, Uhum. né? Sim. Então, eu quero dizer que é muito mais o psicológico, é muito mais a falta de humildade, é muito mais a preocupação com a visão externa do que o problema em si próprio. Que bacana. Que É o que eu acho. você. Que bacana, né? Que bacana, porque você é alguém que vivenciou isso na prática, não é uma psicóloga dizendo isso, não é um médico dizendo isso, mas é você que vivenciou na prática dizendo o quanto é possível sim retomar a vida, achar graça na vida de novo, conseguir ter a sua sexualidade bem, conseguir ter controle urinário, conseguir vencer, né, todo esse Uhum. processo, que é difícil sim, ninguém está dizendo que não é, mas que o seu psicológico, ele pode te trazer muito mais sofrimento e dificultar muito Muito mais. processo Sim, do que realmente a própria doença, o próprio processo em si, né? Então, que bacana, perfeito. querido, Sim, muito sim. bom ouvir você dizer isso. E
só mais uma coisa, Dani, como a gente está, como é informativo, né? Como se a gente está relatando experiências, né? Coisas que também muita gente não sabe. Hoje existe PET scan específico para próstata. É o PET-CT com PSMA. É um fármaco, esse PSMA é um fármaco que o cirurgião pede antes de fazer a cirurgia para saber se haveria células cancerígenas da próstata espalhadas por outros lugares. Legal. Isso não existia antes. Uhum. Também é mais ou menos novo a ressonância magnética específica para próstata. Uhum. Por que ela é tão importante assim? Entre outras coisas, porque ela vai facilitar a biópsia, porque o médico que vai fazer a biópsia e vai dar lancetadas na sua próstata, ele estará com uma ressonância na tela, vendo os pontos onde ele pode atingir mais. Uhum. Isso não tinha antigamente. Sim. Você aleatoriamente tirava, por exemplo, 18 pinçadas de uma noz. Uhum. Poderia escapar um nódulo que tivesse numa outra face. Uhum. A tecnologia hoje permite isso, Bacana, né? certo? Né? Então, isso é muito mais preciso. A cirurgia robótica nem se fala, é algo fantástico, Uhum. fantástico, né? E você vê como se especializou, como você tem hoje em enfermeiros, você tem andar no hospital com enfermeiros treinados só para cirurgias robóticas, Uhum. né? Bacana. Então é muito relevante isso. Eu digo que isso é relevante porque a memória de sequelas também está muito ligado ao passado, Uhum. onde não tinha essa tecnologia toda, Sim, sim. não é? Então hoje você tem instrumentos que te permitam isso tudo. Muito bem, querido. Olha, foi Eu, muito bom te ouvir, eu falei muito, mas né? Eu acho. dá para falar muito mesmo. A gente queria ouvir você, né? E ouvir toda essa sua experiência para que pudesse colaborar, né, com os homens, para que quem estivesse passando por isso, olhar o teu exemplo de superação, né, de Uhum, buscar conhecimento, de querer proporcionar para você uma recuperação mais uhum, saudável possível, uma recuperação onde você pôde e estar podendo, né, nesse momento, voltar a ter uma vida normal, uhum, né? E que as sequelas, até por conta de tudo que você tem feito, né? uhum, uhum. Exercícios físicos, da fisioterapia pélvica, né? De tudo isso, está te ajudando a ter essa vida que vale a pena ser vivida, né, Carmanhane? Quer dizer, não Sim, acaba a vida claro. do homem Sim, não após o acaba, próstata, né? né? Sim, é isso mesmo, E, né? e uma E, outra dica é que você colocou, né, que a gente comentou aqui rapidamente, é com as mulheres, né? O quanto as parceiras nesse são momento, muito importantes. exatamente, são São muito importantes no entendimento do homem, da cabeça do homem, isso. do, Uhum. daquele homem que está preocupado. Ele saiu de uma cirurgia e aonde ele tem uma apostila aqui na mão em que o médico diz assim, ó, você pode tentar ter relação sexual após 30 dias. Que tal? É?
pressão psicológica não vem, né? Então, agora você imagina, né, o quanto esse apoio feminino da sua parceira, né, pode contribuir com isso. E fazer isso ser mais leve. É fazer isso ser mais leve. Fala, não, vai dar certo isso aí sim e tal, e vamos para frente e tal. Porque o homem, ele está com a cabeça mais preocupada do que a razão dele. É preciso entender que ele nasceu pensando nisso, que ele não está acostumado, tá certo? Ele está acostumado que a virilidade dele para o mundo externo acabaria que ele dizer para uma mulher que trabalha com ele, ainda que seja uma de colega, que ele está usando um absorvente. Qual o problema? Mas quem faz isso? Ninguém. Muito difícil, muito difícil. Um homem muito difícil. Então, uma pessoa evoluída, assim como você. Ou seja, para uma coisa transitória, né? Para uma coisa, né? É isso. Mas é. Muito obrigada, muito obrigada. Dani, você permite que eu agradeça aqui, que eu faça alguns agradecimentos aqui? Com certeza, claro. Primeiro, eu queria agradecer a Deus, o nosso Pai, por me permitir estar aqui. A cirurgia minha foi no dia 24/11. O meu novembro azul do ano passado foi um novembro azul muito preocupado. Hoje eu estou falando sobre o novembro azul e pedindo para que as pessoas se cuidem muito. Eu tenho notícia, e de viva voz, o Hospital AC de Camargo é um dos 3 hospitais referências oncológicas no mundo. Há um ano atrás, metade das cirurgias feitas naquele hospital eram de próstata. Caramba! Repetindo, metade das cirurgias de um hospital oncológico geral eram de próstata. Dito por um médico de lá, para nós, minha esposa e eu. Então, previnam-se, mesmo, façam exames, toque retal, PSA, acompanhem isso, são as ferramentas que se tem, né? E o segundo aspecto é que o mundo não acaba e eu estou aqui agradecendo a Deus por estar nesse novembro azul, convidado por você para estar dizendo isso, certo? Queria agradecer aos meus médicos que trabalharam comigo, queridos, o Geraldo Gentili, o doutor Rafael de Coelho, o cirurgião de São Paulo, doutora Daniela e doutor Lucas, do Instituto Kivu, e que me prepararam para a cirurgia e no pós-cirúrgico. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A doutora Karina, uma pessoa maravilhosa, competente e dedicada e um ser humano com valores tal e que acolhem pessoas normalmente ignorantes como eu sobre o que é o assoalho pélvico. Eu digo que ela é que me apresentou o meu assoalho pélvico, né? E que opera verdadeiros milagres, recuperando pessoas de sequelas que até pensavam irrecuperáveis. E com isso recuperam vidas e bem-estar. Queria agradecer o doutor Rodrigo Riso, que faz PET scan. Aquele PET scan que eu digo que é um PET scan especial é feito em Bauru, é o mesmo centro de medicina nuclear, aqui em Marília. O doutor Rodrigo é uma pessoa maravilhosa. Aos serviços de imagem aqui em Marília, que tem ótimos profissionais, são elogiados em São Paulo.
onde se leva imagens dos serviços que se tem aqui. Que bacana. Todos, ultrassons tal, são todos elogiados em São Paulo. E muitas vezes a gente não encontra todos para dizer isso. São elogiados, né? Que legal. E por último, e talvez o mais importante, eu agradeço a minha família, a minha mulher, minhas filhas, meus genros, meus netos, o meu neto mais velho, aliás, os meus netos todos estão assistindo essa live. E todos eles com muito de carinho acompanharam esse avô aqui, sempre com a mãozinha estendida para o céu. Bonitinhos. E eu queria agradecer a todos que tiveram a paciência de me ouvir nessa noite, bastante, mas a minha intenção, falando muito, foi traduzir uma experiência. Peço desculpas novamente pelos termos inadequados, e pelas conclusões, talvez inadequadas, mas que são sinceras de uma pessoa que viveu este último ano. E agradeço a você por ter te confiado em mim de vir te falar com os seus seguidores. Obrigado mesmo. Mas, querido, que isso? Eu acho que assim, você está sendo uma pessoa muito corajosa, né? Muito bonito. Eu falei toda a minha família, a minha esposa, a minha filha, que conviveram, né, nesse um ano, né, com todos esses acompanhamentos, né, todos eles. Então, o João Carmagnani está dizendo, te amo, vô. Isso, é o meu neto mais velho que faz PUC Direito em São Paulo. Que bonitinho, que bonitinho. Nós temos aqui, olha, tivemos na live muitos comentários, né? Só te dando um retorno. Muitas pessoas que estavam te agradecendo por essa informação. Tivemos bastante pessoas que passaram pela live. Eu acredito que, pelo que eu fui vendo aqui, nós tivemos mais de 100 pessoas passando, né, por aqui. A live vai ficar salva no Instagram do ICC. Eu vou colocar você como colaborador, então você vai conseguir deixar ela também no seu Instagram, né? Ótimo. E quem quiser assistir, que são seus seguidores ou seguidores aqui do ICC ou meus seguidores, consigam estar assistindo, dando, né, para as pessoas, para que outros homens possam ter acesso a tudo isso. Eu quero muito por você confiar em mim, né? Sim, poder estar aqui com você nesse momento, te fazendo todas essas perguntas, expondo você. Não, é um prazer. Isso foi um prazer. Partilhar isso e se foi útil para uma pessoa, eu já estaria contente. E se me permite, não percam a live, que acho que é dia 25, com a doutora Karina. Se vocês pensam que eu trouxe novidades aqui, esperem para vê-la. Realmente. Aí sim vocês irão ver quantas novidades. Quanto que ela vai poder colaborar, né? Para quem está passando por esse processo, né? Muito. É isso. Então tá bom. Gente, eu quero agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, né? Todas as pessoas que mandaram. Teve algumas perguntas, mas eu acho que a gente já respondeu durante o processo da live, né? Então não vou voltar a fazer aqui. Mas assim, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Estou muito feliz. A nós todos. Bem, e que você possa aí ser esse exemplo, como você disse. Há um ano atrás, o seu Novembro Azul era um novembro de luta, de cirurgia, né? E hoje, um ano após, você está aqui compartilhando vida. Você está mostrando para os homens que estão passando, talvez, por esse processo, que é possível se recuperar sim, que dá sim para a gente fazer a nossa vida ficar gostosa, continuar numa boa, e que tem vida após o câncer. Né? Então, você está colaborando, todo aquele processo de um ano atrás, hoje está assim, podendo ser usado para colaborar com a vida de outras pessoas.
se você permite, Dani, você falou, né, desse câncer e tal, né? Eu queria lembrar, né, de todos os outros cânceres tremendamente difíceis, tremendamente insolúveis, digamos assim, tal, né? Que perto disso, o da próstata, com essa evolução, tal, a gente tem que erguer a mão para o céu, Uhum. Sim, verdade, querido. certo? Muito Não verdade. é? Então, É bem, isso. boa noite, Obrigado. bom Boa descanso noite. e até uma próxima. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.